Tem aí uma saudação a fazer às mulheres, então seria 3 minutos a todos os vereadores. Vereador Cláudio Leal. Excelência não tinha dito que seria 5 minutos? É que eu teria um comunicado a fazer, além da minha manifestação de homenagem às mulheres. Eu gostaria de fazer um comunicado que eu acho relevante. Ok, obrigado. Senhor presidente, boa noite. Senhores vereadores, imprensa, contribuintes, cidadãos e cidadãs. Gostaria de homenagear a vereadora doutora Cláudia, a todas as mulheres brasileiras, teresopolitanas. O dia 8 de março, todos sabem que é o Dia Internacional da Mulher e é marcado pela luta das trabalhadoras. E não poderíamos deixar de homenagear aquelas mulheres que lutam no dia a dia para tornar esse país mais justo e igualitário. Eu faço aqui a minha deferência, a minha homenagem a tantas guerreiras que são anônimas, que criam seus filhos, que lutam por dias melhores e que merecem ser homenageadas. Doutora Cláudia, no seu pronunciamento, lembrou bem a primeira presidente mulher nesse país, presidente Dilma, a ministra Carmen Lúcia, que foi a segunda mulher a chegar ao Supremo Tribunal Federal e a primeira a assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, e ela terá a responsabilidade de conduzir as eleições municipais nos mais de 5.500 municípios brasileiros. Então, o meu abraço, o meu carinho a todas essas mulheres, como disse, que lutam no dia a dia. Senhor presidente, eu gostaria de registrar nos anais dessa casa que em 2001 o então prefeito Mário de Oliveira Tricano e Roberto Petro, vice, foram privilegiados. Mandaram uma mensagem para o Poder Legislativo à época com um reajuste de 71,43% nos seus próprios salários, quando naquele ano o funcionalismo público não tinha reajuste há 6 anos. Um reajuste que, lamentavelmente, eu não sei como é que foi o quórum na época, em 2001, quem votou, mas a Câmara acabou chancelando e pode ser que tenha algum vereador que tenha votado contra. Mas a Câmara aprovou esse reajuste absurdo de, repito, 71,43%. Quando o funcionalismo não tinha, há 6 anos, 1% de reajuste salarial. E digo isso, senhor presidente, porque o doutor Carlos Arthur Basílio homologou os cálculos e os 2 ex-prefeitos estão sendo citados para recolher aos cofres públicos ou terão seus bens penhorados a quantia de Mário Tricano, R$ 508.418,92. Roberto Petro, R$ 198.980,89, totalizando R$ 707.399,81. Esses cálculos foram homologados, se não falha a memória, essa semana, numa ação popular proposta pela companheira Sueli Pires. Então são 11 anos após a proposição da ação, sai agora o resultado de que os 2 ex-prefeitos precisam devolver o que devem aos cofres públicos. E nesse momento de crise que o município passa, é fundamental que eles paguem o que devem ao município. Porque, com certeza, o município está precisando. Se for contar a história do processo, a gente fica assustado.
algumas argumentações de defesa queriam jogar o ônus para o município. Então, eu quero registrar isso, pedir a Vossa Excelência, senhor presidente, que registre. Nós iremos acompanhar se haverá o pagamento ou se haverá a penhora dos bens desses dois ex-prefeitos. Eu quero homenagear a companheira Sueli Pires, que no momento entrou com a ação, e homenagear o doutor Maurício Mendes e a sua equipe, que foram os patronos dessa ação popular, que combateu essa imoralidade, essa ilegalidade e essa falta de sensibilidade com servidores públicos municipais que não tinham reajuste durante 6 anos e na maior disfarçatez se manda uma proposta de reajuste de 71,43% só sobre o salário do prefeito e do vice-prefeito. E para concluir, senhor presidente, eu quero mais uma vez dizer a Vossa Excelência e pedir que Vossa Excelência solicite ao procurador que uma cópia da petição aonde a Câmara entra na ação direta de inconstitucionalidade, porque não precisa esperar a procuradora do município, não precisa esperar nenhum vereador dar aval. O procurador tem o dever e a obrigação de peticionar, dizendo que quer participar da ação direta de constitucionalidade, que tem por objetivo caçar o direito dos portadores de necessidades especiais e os idosos de 60 a 65 anos. Então, mais uma vez, quero registrar isso publicamente, que é dever e responsabilidade de Vossa Excelência determinar isso. E para concluir, dizer e deixar registrado aqui o meu descontentamento com a máxima velha, com a obra que Vossa Excelência fez aqui no 2º andar. Eu acho que essa obra de colocar granito aqui nesse corredor, nesse momento, é intempestivo, mesmo porque nós sabemos que no 1º andar existem rachaduras em alguns gabinetes. E creio que, nesse momento, era dispensável essa obra. Poderia aguardar um pouco mais. Então, eu temo, inclusive, porque a obra do fórum irá se iniciar. E se já temos rachadura no térreo, no 1º andar, colocar mais peso aqui, eu acho uma temeridade. Então, eu gostaria só de registrar publicamente, se é competência de Vossa Excelência, e não tenho meu aval, não estou falando pelos outros vereadores, estou falando que eu discordo dessa obra e eu acho que não seria o momento adequado. Então é só publicamente deixar o meu registro, a Vossa Excelência que dirige a casa tem a competência para decidir. Então eu gostaria de registrar isso publicamente. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, antes de mais nada, os tacos estavam podres, era de conhecimento de todos, muito velho. É uma questão de ponto de vista, Vossa Excelência, eu respeito o ponto de vista de Vossa Excelência, mas ao mesmo tempo que Vossa Excelência também tem um descontentamento, mas também eu não vi Vossa Excelência expressar o contentamento quando nós reformamos os banheiros da casa, quando nós pintamos a casa na parte de baixo, não é porque é obrigação de zelar pelo patrimônio público, né? Mas respeito o descontentamento de Vossa Excelência e nós tivemos entendimento que não afetaria. A mesa deliberou nessa questão do granito, uma coisa que vai ficar ao longo dos anos, não vai ser só nessa gestão, mas está registrado. Com relação à questão dos portadores de necessidade especial e os idosos, eu estive de frente no combate e continuo. A cópia do processo está à sua disposição, basta requisitar ao procurador, doutor Cláudio, que aqui estava até agora há pouco, pedir... Perfeito. Inclusive pedir para ele estar com Vossa Excelência, para que Vossa Excelência pudesse contribuir também com a eficácia da questão. Mas já está sendo montado o processo, perfeito. Ainda está informando que o processo está sendo montado, só para concluir. Então, essa questão com certeza não está dando morosidade, mas sim está se montando da melhor forma possível. Um minuto. Som para o vereador Cláudio Melo. Não, senhor presidente, é só para deixar claro que não tem que... Eu agradeço a Vossa Excelência pedir que eu ajude, só que não precisa disso. O procurador não precisa esperar nenhum vereador, nenhum procurador. É responsabilidade
responsabilidade dele. Então, na verdade, ele tem o conhecimento jurídico e ele não precisa esperar nenhum vereador, ele tem que peticionar antes que saia a liminar caçando esse direito. Como ele informou, como ele enviou para lá a cópia da lei que essa casa aprovou, no momento que a casa forneceu os documentos solicitados, que é a cópia da lei, ele já deveria ter mandado a petição dizendo que quer entrar no polo passivo, ingressando na ação. Então ele não precisa esperar vereador, a gente pode contribuir depois que ele se habilitar no polo passivo da ação. Entendeu? Então a primeira providência mais urgente é ele se habilitar no polo passivo e depois ele conversa com a procuradora do município pedindo lá as sentenças judiciais contrárias à ação. Ele está me informando aqui que já foi habilitado, já foi dada a entrada, então de pronto nós vamos dar a cópia. Então, eu gostaria de uma cópia dessa petição que se habilitou, por gentileza. Perfeitamente. Muito obrigado. Moção número 114/2002, de autoria do vereador Cláudio Melo. Solicita o Executivo Municipal de Iluminação Pública na estrada Francisco Smoker, no Quebra-as-Faixas. Senhor Presidente, devido à falta total de iluminação pública na estrada Francisco Smoker, no bairro Quebra-as-Faixas, na antiga estrada do Quebra-as-Faixas, via de acesso de dezenas de famílias que são obrigadas a transitarem neste ambiente de escuridão completa, pois, apesar de existir ao longo dos seus quase 3 quilômetros, a cerca de 80 postes, onde em apenas 10% deles há braços de luz com lâmpadas. Existem trechos que a distância entre um poste com luz e outro sem chega a 500 metros. Por tratar-se de uma estrada cercada de árvores, à noite a escuridão é agravada, o que vem causando inúmeros transtornos aos moradores e transeuntes, que vão desde o problema evidente da falta de segurança e risco de acidentes provocados pela penumbra que permeia essa localidade, problemas agravados pelos vários trechos com muitos buracos e pedras soltas pelo caminho de chão batido. Portanto, faz-se necessário e urgentíssimo a instalação de braços de luz com lâmpadas de vapor de sódio ao longo desta via pública. Em discussão. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção número 115/2002, de autoria do vereador Cláudio Melo. Assunto: recuperação da rua Paraguaçu, no Meudon. Senhor Presidente, devido ao péssimo estado de conservação da rua Paraguaçu, no bairro do Meudon, onde o tráfego de pessoas e veículos é intenso, nessas condições a mobilidade da população local e transeuntes fica extremamente prejudicada. Por este motivo, solicitamos uma operação acessibilidade, com nivelamento da via, disciplinamento das áreas pluviais, capina, limpeza de bueiros e retirada de lixo em entulhos, além de asfaltamento na parte inicial, onde esse serviço ainda não existe. Em discussão, não havendo em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção número 116/2002, de autoria do vereador Cláudio Melo. Solicita a iluminação na Rua General Augusto Sevilha, no Meudon. Senhor Presidente, para evitar diversos problemas, dentre eles o de segurança e de acidentes, faz-se urgente a instalação de braços de luz nos postos de iluminação pública da Rua General Augusto Sevilha, no bairro do Meudon. De modo especial nas proximidades do número 363, com trechos enormes de plena escuridão, onde existe um condomínio com mais de 30 residências populares, envolvendo mais de uma centena de moradores. Portanto, faz-se necessário atender o clamor daquela numerosa população. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção número 117/2002, de autoria do vereador Cláudio Melo. Solicita um posto de saúde da família no Corta-Vento. Senhor Presidente, o bairro do Corta-Vento e sua vizinhança periférica, Agriões, Vale das Viúvas, Jardim Serrano e Panorama, onde existe grande densidade demográfica, com extensa maioria da população de baixa renda, está necessitando com extrema urgência de um posto de saúde da família, para que os moradores daquelas localidades
não continuem desamparados de qualquer acompanhamento de saúde, seja preventivo, corretivo ou de emergência, tendo que se deslocarem por dezenas de quilômetros para ter acesso a esses serviços básicos e essenciais. Em discussão, para discutir, vereador Cláudio Melo. Falta uma. Vossa Excelência quer discutir todas as moções de uma vez só? Não, sim. Vossa Excelência discute na próxima, eu prorrogo o seu tempo em virtude que não discutiu de uma moção anterior. Moção número 118/2002, de autoria do vereador Cláudio Melo. Solicita a construção do muro de arrimo na rua G, no bairro do Meudon. Senhor presidente, devido ao desmoronamento progressivo do final da rua Caetés, antiga rua G, no bairro do Meudon, para dentro do córrego, local de manobra, o popular rodo, do ônibus que faz a linha Rua G Alto, onde também fazem a volta todos os veículos que vão até aquele local, colocando em risco os veículos e as pessoas. Portanto, urge a construção de um muro de arrimo para conter o crescimento do buraco e consequente diminuição do aterro do entorno. Ressaltamos que neste local foi instalada uma cerca de proteção, o conhecido guarda-reio. Porém, só esse serviço não é suficiente para resolver o problema da crescente cratera. Para discutir, vereador Cláudio Melo. Senhor presidente, eu vou iniciar a minha intervenção falando sobre a Rua G do Meudon. É uma localidade onde existe realmente um buraco que cresce todos os dias e que vai custar muito mais para os cofres públicos se não tomarem atitude imediatamente. Então, é uma preocupação, já falei em outras oportunidades desse buraco lá, e espero que a Secretaria de Serviços Públicos priorize para que o buraco não aumente e não traga mais danos ainda àquela localidade, que com certeza será mais custoso para os contribuintes do nosso município. Em seguida, eu quero falar sobre o PSF, no Corta-Vento, que é uma reivindicação antiga da comunidade. Nós sabemos que existem regras para a instalação do PSF, determinadas inclusive pelo programa, e o Corta-Vento e os bairros adjacentes com certeza têm um quantitativo para que se possa implementar o PSF no bairro do Corta-Vento. Dizer que já debatemos aqui a questão da saúde no município e sabemos que enquanto não se investir na atenção básica, na porta de entrada da rede, nós não teremos uma saúde que a população merece. Então eu quero reiterar, lembro desde a primeira Conferência Municipal de Saúde que eu participei antes de ser vereador, mas como militante, como sindicalista, nós participávamos das conferências municipais de saúde e naquela oportunidade nós projetamos para 5 anos o crescimento de 32% para 70% do território para ser atendido pelos PSF. E passado mais de 10 anos, não 5, nós continuamos com 32%, 33% do território atendido. Então isso é muito ruim, isso demonstra claramente que não houve investimento no que é primordial para solucionar o problema da saúde, aquela cultura que as pessoas sentiam dor de dente, sentiam dor de barriga, corriam para o HCP, antes da chegada da UPA, corriam para lá, porque o povo também sabia que ia esperar e ia ser atendido. E lá era média e alta complexidade, então congestionava lá. Então, mais uma vez reiterar que o problema da saúde no município passa pelo investimento maciço no programa de saúde da família, principalmente nos PSFs, atendendo nos bairros as pequenas demandas, e deixar que a alta e média complexidade seja atendido pelos hospitais. Então, eu quero registrar aqui, e já tive a oportunidade, inclusive, de conversar com alguns secretários de saúde nesses últimos 3 anos, e não é a primeira vez que me pronuncio a respeito
desse problema na saúde pública. Então, reitero, né, e espero que a gestão priorize a ampliação dos PSF dos bairros. Termino por aqui, senhor presidente. Muito obrigado. Ainda em discussão, a vereadora doutora Paula. Senhor presidente, senhores vereadores, parabenizar o vereador Cláudio Melo, que com muita propriedade definiu o saúde da família. Eu sou pós-graduada em medicina de família, então a minha residência foi em medicina de família. Eu fiz um curso em Cuba sobre medicina de família e a primeira unidade que teve em Niterói, que foi onde começou os programas de saúde da família, foi onde eu trabalhei, no Morro do Cascalheiro. Aqui em Teresópolis, hoje eu estou no PSF da Beiraninha, tentando a gente ajudar, porque realmente é difícil. Hoje nós tivemos visitas domiciliares. Então o que acontece? O vereador Cláudio Melo definiu bem. Se você melhorar a saúde básica, saúde primária, você, por exemplo, você não vai encaminhar para o hospital uma pneumonia leve que você pode tratar a nível de antibiótico dentro de casa. E o médico de família, a equipe de família, que é composta pelo enfermeiro, tem os técnicos de enfermagem, assistente social, que seria uma definição da equipe de médico de família, inclusive odontologia também, faz parte do programa Médico de Família, ter dentista no PSF. O que acontece? Você vai diminuir muito o que custa realmente caro na saúde, que é a internação. Então o vereador Cláudio Melo definiu corretamente. Existem verbas federais para quem ampliar o programa de saúde da família. Normalmente isso vem de Brasília para cá. É só ter instalação. Para vocês terem uma ideia, um posto de saúde básico se recebe, aleatório, não estou falando que é 30 mil reais por mês. Se ele estiver funcionando como PSF, ele recebe 100 mil, só para a nível, para vocês terem ideia, são 3 vezes mais. Então, quer dizer, dá para realmente você fazer uma saúde de qualidade se você começar pela saúde primária, que é a saúde básica. E se começa atendendo os bairros. O que a população às vezes não entende é que dependendo do bairro, você de outro bairro não pode ser atendido. Por isso que se tem que ter um sistema funcionando. Se não tiver um sistema funcionando, você vai acabar tendo um monte de confusão. O vereador Demi Ferreira, que milita na saúde, o doutor Carlão e os outros vereadores também. Se você tiver PSF em todos os bairros, que é o sonho de qualquer município, você com certeza vai ter uma atenção básica e vai ter uma saúde de qualidade em toda a cidade. Então, parabenizar Vossa Excelência, que realmente o caminho é pela saúde primária. Obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão, não havendo em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.